Tomar pai e mãe. Afinal de contas, o que é isso? Sem mãe não tem dinheiro. Sem mãe não é possível relacionamento. Sem mãe a prosperidade não fica. Essas são frases que a gente ouve muito quando se fala em constelações. Mas afinal de contas, isso é verdade? Sim ou não? E é sobre isto que nós vamos falar hoje. O que você imagina? Vou tomar minha mãe, vou botar minha mãe aqui, vou botar ela aqui no copinho, ó. Vou tomar a mamãe. Será que é disso que se trata? Eu adoraria que fosse isso. Eu boto aqui e tomo a mamãe e não tenho mais problemas. Pois é, às vezes eu recebo as pessoas com uma confusão quando elas vêm fazer uma constelação, que elas dizem assim, ah, mas se eu não tomar a mãe eu não tenho dinheiro, porque foi dito lá na constelação. E eu estou aqui hoje para falar de uma coisa para vocês bem importante, que tem formas de tomar a mãe. Querida da mãe, ó, tá aqui, tá afogadinha a minha mãe aqui, ó. Quando você ouve a palavra mãe, o que aciona em você? Que imagem você recebe? Tomar a mãe é exatamente esse desafio, é lidar com as nossas fantasias. Quando a gente ouve a palavra mãe, a gente tem um estereótipo que a gente coloca, aquela imagem que a gente tem daquela mulher que é a nossa mãe. E também de uma linguagem universal que diz, mãe é isto, mãe faz assim. E aí a gente se perde, a gente faz confusão. Por quê? Porque nem sempre, quando você coloca a pessoa dentro de um estereótipo, você está limitando a história dela, limitando as possibilidades dela. Ou seja, você está matando parte da história. Que a gente diz assim, esta pessoa é desta forma. Vou dar um exemplo mais fácil que mãe. Mãe é uma palavra que mexe muito com a gente. Vamos olhar lá quando diz assim, a pessoa é do tal signo, a pessoa é de Capricórnio, então essa pessoa ela é assim, 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 assado. Aí você já limitou a possibilidade dela. Você já limitou porque você pôs ela dentro de um local onde você espera e você busca que ela se comporte daquele jeito. E isso desumaniza a pessoa. E a mesma coisa acontece com essa questão da mãe. Então, gente, não adianta eu ir lá e fazer constelação familiar achando que vai acontecer uma mágica porque eu fiz 9.000 reverências para a mãe, porque eu disse para ela que eu estou no meu lugar, que ela fez o melhor possível, mas dentro de mim não aconteceu esse tomar da mãe. E o tomar é tomar a função mãe para mim. Ou seja, eu liberto aquela mulher que fez o melhor que ela pôde, dentro das condições dela, com o trauma dela, com as questões de vida dela, com o contexto que ela estava vivendo. E ela fez e nos entregou o melhor possível. E agora, o que eu faço com o que eu não recebi? Na verdade, nós recebemos tudo. Se nós observarmos aqui essa natureza toda que nós estamos envolto aqui, sempre que uma semente ela é colocada, ela é dada à terra, ela é dada com todas as possibilidades. O que determina se esta árvore vai ser frondosa, se ela vai atingir o seu limite máximo, é quanto ela tem condições de conviver neste ambiente. Então, quando a mãe deu o óvulo e quando o pai deu o espermatozoide, eles se deram 100%. Então, nós somos 100% de possibilidades da nossa mãe e do nosso pai. O que eu estou querendo falar com todo esse blá, 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 blá? Que chega um determinado momento da nossa vida que eu tenho que dizer assim, bom, e agora? O que eu acredito não ter recebido, o que eu acredito que eu não bebi? Que eu não tive
esse acessório, ou seja, esse ambiente não foi próprio. A semente estava lá com todas as condições, o ambiente não foi propício. O que eu tenho que fazer com isto? É me despedir desta situação que eu criei na minha vida, que eu criei dentro da minha ideia infantil, que deveria ter sido diferente. Observem bem que eu não estou dizendo que tem situações que eu não fui machucada, que houve traumas, que houve problemas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo o que eu vou fazer com isto. E tomar essa função mãe é nós nos olharmos com compaixão, mas principalmente tomar responsabilidade por aquilo que é a função da mãe. Eu internalizar ela para mim. Ora, se eu me trato igual aquilo que eu não recebi, eu estou sendo a mãe que eu reclamo. Então digo, minha mãe não foi carinhosa. E a minha pergunta é, e você é com você mesma? E neste princípio, saindo um pouco da palavra mãe, desse princípio yin, que todos nós temos, um princípio yin, que nós temos o feminino e o masculino dentro de nós, nós somos a junção dos dois. O que este princípio feminino mais equilibrado, mais nutrido ele faz? Então nós temos aqui as funções. O princípio yin, ele é de nos confortar. Então, é confortar, acalmar, validar, nutrir. Então, quando eu falo disso, eu trago para vocês uma reflexão. Você se conforta? Nos momentos que você está com dificuldade, você consegue fazer isso? Você consegue se confortar e confortar um amigo querido no momento que ele está vivendo uma situação difícil? Ou você é aquele que aponta? Que você, mesmo tendo vivido uma situação já difícil, você diz para ele, não, mas você precisa reagir, você precisa fazer diferente, não sei como é que você entrou nessa furada. Pois é. Você não faz isso com você mesmo? Fica o tempo todo se criticando? Então, às vezes, a gente reclama daquela pessoa daquilo que a gente não recebeu na nossa família de origem, mas a gente faz igual com nós. Então, o confortar é um dos atributos. E é um confortar na medida do possível, na medida que é necessário, não é se passar a mão e se vitimizar. Acalmar. Você consegue, num momento de dificuldade, respirar, vir para um local mais amplo como esse e dizer assim, eu preciso de mais espaço, eu preciso observar como a natureza funciona, eu preciso sair um pouco do que eu estou criando mentalmente e sentir algo diferente que me acalme, que me tranquilize. O verde, ele traz isso para nós. Estar em contato com a natureza traz isso. Então, esse é um princípio de autocuidado. Esta é uma função que é tomar a mãe. O validar. Você se valida? Porque o que a mãe faz com nós quando a gente é criança? Ela nos dá condições de aprendizado e ela nos valida. Ela diz assim, é a mãe que diz assim, muito bem, você deu um passo, muito bem, você lavou a louça. Agora, se eu tive uma mãe que sempre acreditou que eu tinha que fazer, que eu tinha que responder como se fosse um adulto, eu não aprendi a me validar. Então eu tenho que buscar essa validação. Pessoas muito exigentes consigo mesmo é que não tiveram muito essa validação. Então você é compassivo com você é amoroso com você na validação e nas suas limitações e nos seus progressos. Você consegue olhar o seu progresso, terapeuticamente falando, toda a evolução e se validar? Você consegue se nutrir? Se nutrir adequadamente é não só o alimento, que é muito importante a gente se nutrir onde eu possa obter todos os nutrientes que eu preciso para ter energia, para funcionar no mundo. Mas eu também me nutro de boas relações, eu me nutro de
bons sentimentos, boa música, como é a minha nutrição, como eu lido com o prazer. E aí eu volto a perguntar, se eu faço isso comigo, se eu me acalmo, se eu me valido, se eu me nutro, se eu me conforto, se eu estou mais presente em mim, se eu sei cuidar de mim, o relacionamento não vai funcionar melhor? Então, quando a gente fala sem mãe não tem relacionamento, é sem esse cuidado comigo mesmo, o relacionamento não é possível. Porque daí eu vou entregar para o outro a, a necessidade que eu tenho de ele me dar aquilo que eu não recebi. De afeto, de amor, de estar sempre junto comigo. Então eu não consigo me sentir validada dentro de uma relação. Então não é possível ter uma relação. E o dinheiro? O que é o dinheiro? Dinheiro é uma energia de troca. Se eu não me valido, se eu não sei o meu limite, se eu não me conforto, se eu não tenho esse autocuidado, como eu vou ter uma boa relação de troca? Como eu vou me validar para dizer eu mereço esse recurso, eu mereço viver esta abundância? Então vejam que essas frases, elas não estão soltas, elas não são um contexto assim que eu vou lá e digo assim, eu tenho que tomar a minha mãe e eu tenho que aceitar tudo o que aconteceu. Não é sobre aceitação, é sobre tomada de responsabilidade desta função. Esta é a nossa história. E eu vou repetir muitas vezes isso com vocês, porque há uma confusão muito grande, e tanto que há uma crítica muito grande ao processo terapêutico com as constelações, e às vezes a gente deixa de crescer muito com esse trabalho, porque eu tenho fantasias, inclusive em relação ao que é, o que são essas frases. Elas ficam muito soltas, às vezes uma frase e tem toda uma interpretação, mas nós precisamos aprofundar isto e entender o que é tomar a mãe. E o que eu desejo para vocês é que vocês possam, de fato, tomar esta responsabilidade de forma amorosa, cuidadosa, sem cobrança, sem eu vou provar que eu sou melhor que a minha mãe, sem eu provar que agora eu posso fazer o que eu quiser, mas num olhar de dizer o que eu de fato preciso para viver esta vida abundante, assim como é este local que a gente está. Porque a vida é abundante e igual à Mãe Terra, as sementes que a gente coloca em nós são as sementes que florescem. Então, cuidem das sementes que vocês colocam em vocês. A semente do vitimismo, a semente da queixa permanente, da escassez, é o que vai nascer em cada um de nós. Então, floresçam e deem uma boa água para as suas sementes. Hoje era o que eu tinha para falar para vocês e fica a reflexão. E eu gostaria muito que vocês comentassem qual a percepção de vocês com relação a isso que nós tratamos aqui. O que é para você tomar a mãe? Que dificuldades você tem? É criar esse espaço coletivo de terapia para que a gente possa conversar e eu possa montar conteúdos cada vez mais esclarecedores para vocês. Muito obrigada.